6 pontos importantes para observar ao redigir a réplica ou impugnação à contestação. Seja muito bem-vindo a mais uma lição prática jurídica do dia, a lição de número 123, de um total de 365. Diariamente, eu mantenho esse compromisso de trazer um áudio, uma lição prática jurídica sobre algum tema relevante do processo de conhecimento ou do processo de execução. Especificamente, como vencer o processo de conhecimento e como obter sucesso na defesa do executado. E hoje vamos falar sobre a réplica ou impugnação à contestação. Bom, alguns pontos aqui a ser observados sobre esse ato do processo que muitas vezes é passado na prática jurídica sem a atenção necessária por parte do advogado ou da advogada que patrocina os interesses do autor. Bom, o processo de conhecimento, quando o procedimento da ação é o comum, o procedimento comum é dividido em fases. E aí nós temos uma primeira fase, a fase postulatória, que vai da petição inicial até a contestação. Depois, com a apresentação da contestação, nós temos a segunda fase do processo, a fase do saneamento do feito. E a fase do saneamento do feito, ela é dividida em 3 etapas. A etapa das providências preliminares, a etapa do julgamento conforme o estado do processo e a etapa da organização ou saneamento propriamente dito. A partir do momento em que o juiz ele profere a decisão de saneamento do processo, a fase do saneamento está encerrada e aí passamos por uma terceira fase, a fase da produção da prova, que vai da decisão do saneamento até a apresentação das alegações finais pelas partes autor e réu. E depois nós entramos na quarta fase, a fase decisória, onde o juiz prolata a sentença, e depois ainda temos a quinta fase, a fase recursal. Bom, o que nos interessa aqui é a fase do saneamento do processo, especificamente a etapa das providências preliminares. Quando o réu protocoliza a contestação, essa peça, então, vai conclusa ao juiz com o processo e o juiz analisa, primeiro, claro, se a contestação é tempestiva. Sendo tempestiva, o juiz analisa na sequência quais foram as matérias de defesa apresentadas pelo réu na contestação. E se o réu, na sua peça de defesa contestação, ele apresenta uma questão preliminar processual ou ele apresenta um fato novo, um fato que seja impeditivo, modificativo ou extintivo em relação ao direito do autor, aí nessas circunstâncias, o artigo 350 e 351 do Código de Processo Civil diz especificamente que agora o autor tem que manifestar sobre a preliminar processual apresentada pelo réu na contestação e também o autor tem que manifestar sobre a defesa de mérito propriamente dito, porque o réu na contestação apresentou fatos novos, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. É claro que na prática jurídica, o juiz também oportunizará a manifestação do autor em réplica quando for apresentada pelo réu na contestação uma preliminar de mérito ou quando o réu na contestação faz uma juntada de documentos ou até mesmo quando o réu, claro, apresenta a reconvenção. Bom, nessas circunstâncias, apresentada a peça de defesa-contestação, agora o autor será intimado para apresentar a peça réplica ou impugnação à contestação no prazo de 15 dias. E aqui é que vem 6 pontos importantes que devem ser observados pelo advogado do autor ao redigir a réplica ou impugnação à contestação. O primeiro ponto importante a ser observado é exatamente agora na réplica o autor manifestar especificamente
sobre todas as matérias preliminares apresentadas pelo réu na contestação. Toda a defesa processual relacionada a um vício do processo, que tenha natureza dilatória ou peremptória extinguir o feito, deve agora ser impugnado pelo autor na réplica ou impugnação à contestação. Segundo ponto importante a ser observado, muito provavelmente, na contestação, o réu, ele apresentou fatos novos, né? Fatos novos alegados pelo réu na contestação. O réu, portanto, apresentou uma defesa de mérito indireta. Nesse caso, o autor, ele tem o ônus da impugnação específica. Lá na réplica ou impugnação à contestação, todos os fatos novos alegados pelo réu na contestação deverão ser especificamente impugnados pelo autor na réplica, sob pena de presunção de veracidade. Portanto, o autor também tem o ônus específico da impugnação, impugnar os fatos novos alegados pelo réu na contestação. Bom, diante disso, o terceiro ponto a ser observado para que o autor faça uma réplica ou impugnação que seja tecnicamente adequada é, na réplica ou impugnação à contestação, o autor, na réplica ou impugnação à contestação, o autor deve manifestar e impugnar todos os documentos que foram juntados pelo réu na contestação. O momento processual adequado para que o réu junte nos autos documentos é na contestação. E agora, na réplica ou impugnação à contestação, claro, o autor tem que impugnar especificamente todos esses documentos que o réu apresentou com sua contestação. Inclusive, é na réplica que o autor pode apresentar o incidente de falsidade do documento juntado pelo réu na contestação. Quarto ponto importante a ser observado pelo autor na réplica ou impugnação à contestação. É possível que na contestação o réu tenha feito reconvenção, o contra-ataque, né? Além de fazer a defesa na ação principal, o réu pode, na sua contestação, abrir um tópico, um capítulo, e agora fazer o contra-ataque, apresentar uma reconvenção. O réu será o reconvinte, o autor da reconvenção contra o reconvindo autor da ação principal. Bom, então nessas circunstâncias, o autor reconvindo na réplica ou impugnação à contestação deverá fazer a defesa da reconvenção. E nessa defesa, claro, ele vai apresentar matérias preliminares e matérias de mérito. Então é muito importante que o autor, lá na réplica ou impugnação à contestação, faça justamente a sua defesa em relação à reconvenção apresentada pelo réu na contestação. Quinto ponto importante a ser observado pelo advogado ou advogada do autor para que essa réplica ou impugnação à contestação seja tecnicamente adequada. Olha que interessante aqui essa quinta observação. O autor, ele alegou os fatos constitutivos do seu direito lá na petição inicial, quando ele apresentou a causa de pedir. Lá na causa de pedir, o autor descreveu os fatos, aqueles fatos que constituem o seu direito. Esses fatos agora foram impugnados especificamente pelo réu lá na sua defesa, lá na contestação. Cada fato alegado pelo autor foi impugnado pelo réu na contestação. E agora? Bom, agora na réplica ou impugnação à contestação, esse autor que tem, em regra, o ônus da prova, esse autor agora pode requerer especificamente a inversão do ônus da prova. É na réplica ou impugnação à contestação que ele, autor, agora vai justificar que, neste caso concreto,
fundamentado no parágrafo 1º do artigo 373, ele, autor, está afirmando nessa réplica que ele, autor, está diante de uma situação em que a prova do fato constitutivo, essa prova é impossível ou muito difícil de ser realizada. E, contrariamente, ele vai afirmar e demonstrar para o juiz na réplica que o réu tem uma maior facilidade da produção da prova do fato contrário e que, portanto, é caso de inversão do ônus da prova. Se a relação jurídica for regida pelo Código Civil, fundamentada no parágrafo 1º do artigo 373 do CPC. Agora, claro, se a relação jurídica for regida pelo Código de Defesa do Consumidor, os requisitos para inversão são outros e mais simples, são aqueles do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Aqui basta a verossimilhança das alegações e a situação de hipossuficiência para a produção da prova em relação ao autor. E ele vai requerer, então, na réplica ou impugnação à contestação, a inversão do ônus da prova. E também ele pode, como sexta observação a seguir e apresentar na a réplica ou impugnação à contestação, não sendo o caso de inversão do ônus da prova, apresentar os requerimentos de provas, já que o réu impugnou os fatos alegados na inicial e o ônus da prova é do autor, nada melhor do que na própria réplica ou impugnação à contestação, diante da necessidade de produzir provas sobre esses fatos alegados controvertidos, cabe agora ao autor, nessa réplica, fazer os requerimentos justificados de provas. Quais os meios de prova esse autor deseja produzir para demonstrar esses fatos alegados na inicial e que foram impugnados pelo réu na contestação? Bom, esses requerimentos de provas devem ser justificados justamente para poder argumentar e demonstrar para o juiz que esses meios de prova são necessários, são relevantes e úteis para o julgamento do caso concreto. 6 observações importantes. Portanto, que o advogado ou advogada do autor deve observar na réplica ou impugnação à contestação. Uma importante peça na fase, do saneamento do processo, uma peça apresentada pelo autor em que o advogado ou a advogada desse autor deve atuar de forma estratégica para vencer a demanda. É isso. Essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Nos encontramos mais uma vez amanhã.